E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bem, meus amores? Vamos iniciar aí novamente uma videoaula, né, com a correção da nossa atividadezinha que está aí na página 316 do nosso livro. Então, todos vão pegar aí o livro e vão abrir aí na página 316, é o nosso livro de geografia, né? A gente vai estar falando aí sobre o que, gente? Vamos estar aí falando sobre a questão da poluição da água, né? Então, vocês vão aí no livro e vão encontrar essa atividadezinha aqui. Vamos iniciar nossa correção. O que provocou a transformação do rio Tietê em São Paulo, né? Então, o crescimento da cidade de São Paulo provocou a transformação do rio. Então, vamos escrever aí. O crescimento da cidade de São Paulo. O que era possível obter no rio Tietê antes dele ficar poluído? Água para as pessoas, peixe, meio de transporte e lugar de lazer. Tudo isso era possível no rio antes dele ficar nessa situação que parece mais um esgoto a céu aberto do que um rio realmente, né? O que é poluir os mares? Né? O que polui os mares? Os esgotos domésticos e industriais jogados diretamente no mar ou provenientes dos rios, vazamentos de óleo de navio e lixo deixado pelos banhistas. Então, vou ler de novo que a resposta é bem grande, né? Esgotos domésticos e industriais jogados diretamente no mar ou provenientes dos rios, vazamento de óleo de navio e o lixo deixado pelos banhistas nas praias. O quarto é referente a respostas pessoais. Quando a gente trabalha com resposta pessoal, a gente está trabalhando com aquela resposta que é individual de cada um, não é? Cada um tem uma realidade e vai responder de acordo com a sua realidade. Então a pergunta é: se no lugar onde você mora existe um rio, responda. Todo mundo já sabe que aqui, na nossa cidade, Petrolina, faz parte do estado do Pernambuco, faz parte, né, da região Nordeste. E existe um rio. Qual o nome desse rio? Rio São Francisco. Lembrando de colocar o nome do Rio São Francisco com letras maiúsculas, pois é um nome próprio. Nomeia um ser específico que é um rio aí, né? Onde ele se localiza? Longe ou perto da sua casa? Então, eu acredito que o rio está longe de todo mundo, a não ser que a gente morasse ali na orla fluvial, né? Ali na orla de Petrolina, e a gente ia falar assim, não, o rio é perto de minha casa. Mas como a gente mora em bairros em Petrolina, os bairros são longe do rio. Então a resposta aí seria longe, né? Ele é longe de casa. Esse rio costuma inundar e invadir as casas que ficam perto dele? Não, né? Ali a gente tem um paredão planejado na orla, justamente para conter a força da água do rio se um dia ele chegasse a encher e inundar, que não é o caso. Então a resposta daí é não. Ele não inunda e nem invade casa nenhuma. Você costuma nadar ou pescar nesse rio? Aí é uma resposta pessoal de cada um, né? Porque quem tem costume de ir aí às praias, eu sei que agora ninguém tá indo, mas a gente tá falando do futuro, do passado aí, né? De uma situação hipotética do passado. Quando a gente estava naquela nossa vida normal, que nos faz tanta falta hoje, costumávamos frequentar as ilhas de Petrolina. Era um passeio que eu desenvolvia com a minha família, eu costumava ir. Então, aí é uma resposta de cada um. Se sim, você vai dizer sim, costumava nadar, pescar, né? Aí cada um vai fazer a sua atividade. E esse rio está poluído? Aí a gente pode escrever aí, em partes, né? O nosso rio ainda não é considerado um rio poluído totalmente, mas isso não quer dizer que ele não sofra ação da poluição do ser humano, né? Existem ainda alguns esgotos que caem dentro do nosso rio. Então a gente pode colocar assim, ele está poluído em partes, porque existem ainda locais onde, principalmente onde a Compesa capta a água para mandar para nossa casa, que não sofre essa ação de poluição, né? Então, terminamos aí a nossa correção. Vocês vão colocar a data de hoje e vão pegar aí o livro de
matemática, né? Vamos dar continuidade a um conteúdo, que é a multiplicação com reagrupamento. Quem ficou com dúvida, ótima oportunidadezinha aí para que vocês consigam, né, aprender. Então, a Pro trouxe a proposta de explicar, né, de forma mais detalhada ainda, todo o processo que precisamos, né, compreender para saber o que é multiplicação. Então, a Pro vai começar lá do início, o que é multiplicação, a multiplicação de forma mais simples, até chegar realmente em multiplicação com reagrupamento. Então, ótima oportunidade, vamos prestar atenção na aula para todo mundo tirar, né, sanar essas dúvidas, porque depois a nossa próximo conteúdo será a divisão e eu preciso estar apropriado da multiplicação para conseguir desenvolver a divisão. Então, primeiro vamos descobrir aí o que é multiplicação. A multiplicação é uma forma de adicionar uma quantidade finita de elementos iguais. O que é que ele quis dizer com isso? Quando eu pego um número aí, 2 vezes 3, e digo que é 6, como que eu sei que aí aconteceu, né? Como que eu sei que eu consigo descobrir que o resultado dessa conta é 6? Percebam aí que a Pro deixou aqui um número de vermelho em destacado. Por quê? Porque esse número que vem na frente da multiplicação me diz quantas vezes eu faço a soma. Lembra que ele disse aqui adicionar? Adicionar é a mesma coisa de somar. Ele diz adicionar uma quantidade finita, quer dizer, aquela mesma quantidade de números iguais. Então, aqui para eu descobrir que o resultado é 6, eu posso tanto fazer uma multiplicação como eu posso fazer uma conta de adição. Como que eu vou saber? Esse número aqui da frente, que a Pro deixou destacado de vermelho, me diz quantas vezes eu somo o número de trás. Então, que número é esse que está aqui na frente? 2. Significa que eu vou somar 2 vezes o número de trás, que é o número 3. Então, 3 mais 3, o resultado é 6. Então, foi aí que eu descobri que o resultado aqui é 6. Claro, eu tenho que aprender tabuada, né? Eu não vou ficar o resto da minha vida fazendo continhas demais para descobrir o resultado das minhas multiplicações. Posso fazer isso? Até posso, mas isso vai se tornar cansativo à medida que a minha multiplicação fica grande. Já imaginou eu estar aí multiplicando 148 vezes 24? Eu vou somar 24, 148 vezes? Não tem lógica isso, né, gente? Então, precisa que eu aprenda a tabuada. E a tabuada é uma coisa que a Pro não explica a vocês, não. A Pro não chega aqui e explica a tabuada, não. Tabuada é uma coisa que vocês precisam estudar, né, em casa, nesse período que vocês estão em casa, estão tendo uma aula por dia, né? A Pro optou por essa forma para que a cabecinha de vocês não ficassem aí misturadas de muito conteúdo. Então vocês têm mais tempo, né? Porque as nossas aulas são uma por dia, né? Não é muito tempo aí de frente. Eu sei que vocês têm mais conteúdos para fazer, porque é a atividade de sala junto com a de casa, mas tem dia que as atividades são poucas e aí você já pode utilizar esse tempo para estudar a tabuada, porque a Pro não tem como não ensinar a tabuada para vocês, não. Tabuada é uma coisa que vocês têm que estudar. Então, é melhor aprender, porque aí eu já sei, eu já decorei a tabuada de 2 e automaticamente eu já sei que 2 vezes 3 é 6. Eu não vou precisar fazer a soma. A Pro só explicou aí para que vocês entendam que a multiplicação é a soma de números iguais. E que esse número aqui da frente é o que me diz quantas vezes eu somo o número de trás. Por isso que a Pro colocou o número 2 de vermelho, que é para vocês perceberem que eu repeti esse número de trás 2 vezes, ó. 1, 2 e somei. 3 mais 3, 6. Eu poderia fazer isso através de números representando com gravuras, ó. Eu tinha 3 corações, depois adicionei mais 3 corações, né? Aqui eu vou fazer uma continha de mais. Como que eu vou descobrir? 3 mais 3, o resultado é 6. Então, o que é que a gente aprendeu aí nesse primeiro momento, terceiro ano? Que a multiplicação é uma soma de números iguais, de quantidades de números iguais. Preciso ficar fazendo adição o resto da minha vida? Não, eu posso facilitar a minha vida a partir do momento que eu estudar a minha tabuada. Entenderam aí, né? Vamos aí para outra parte. Vamos falar
que na multiplicação, cada lugarzinho que ocupa o número recebe um nome. A prova não está falando do número, estou falando do lugar onde o número está. Então, quando eu tenho aqui esse número, eu tenho 24 vezes 2 é igual a 48. Então, esse 24 está em um lugar que se chama multiplicando ou fator. Eu posso chamar esse lugar e não esse número, viu, gente? Não é o nome do 24, é o lugar onde o 24 está. Esse lugar aqui de cima, que o 24 está ocupando, chama-se multiplicando ou fator. Tanto faz eu chamar de multiplicando como eu chamar de fator, que vai estar correto do mesmo jeito. O 2, o lugar onde o 2 está, chama-se multiplicador ou fator. E o resultado da multiplicação, que é o lugar onde está ocupado pelo 48, recebe o nome de produto. Esses nomes aí dão origem ao que a gente chama de termos da multiplicação. Aqui o multiplicando significa que é o número que vai ser multiplicado. Multiplicado por quem? Por esse número que se chama multiplicador, esse lugar que o número está. E o resultado desta operação de multiplicação, que no caso aqui é o 48, recebe o nome de produto. Então, multiplicando, multiplicador e produto. Esses são os nomes dos lugares. Ninguém agora vai andar aí dizendo que o nome do 24 é multiplicando. Pelo amor de Deus, eu estou falando que é o nome do lugar que o 24 está ocupando, viu? Então, percebam a diferença entre o nome do lugar e o nome do número. O 24 vai continuar a ser chamado de 24, o 2 de 2, o 48 de 48. Mas quando eles ocupam esses lugares na multiplicação, eles recebem o nome aí de multiplicando, multiplicador e produto. Esses são os termos. Vamos agora aí. Multiplicando com dois números no algarismo. Esta aí é a multiplicação simples. Eu trouxe um probleminha para vocês que eu vou ler e explicar. Ó, João tinha 12 bolinhas de gude. Lucas tinha 2 vezes mais bolinha. Quantas bolinhas tinha Lucas? Vamos fazer nossa continha aí, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é armar. Então, eu boto um número de cima, o maior, que é o 12, né? 12 bolinhas de João, vezes, por que vezes? Porque ele diz 2 vezes, né? Então, vezes o 2, que era a quantidade de bolinhas a mais que Lucas tinha. Como que eu começo a fazer essa conta? Preste atenção aí, ó. Eu vou pegar aqui minha conta, aqui é a continha armada, só para vocês saberem como arma. Põe um número maior em cima, o sinalzinho de vezes e um número aqui menor. Então, vamos aí. Primeiro, eu sempre começo multiplicando os dois de trás. Eu vou multiplicar aí o número de trás pelo 2. Perceba que a Pro colocou aí a seta. Ó. Vou multiplicar esse por esse. O que é que eu vou fazer aí? Né? 2 vezes 2 é igual a 4. Já fiz essa primeira multiplicação. 2 vezes 2 é igual a 4. Né? Eu posso fazer lá daquela forma que eu expliquei a vocês, somando, né? 2 vezes o número 2, né? Porque aqui, esse número aqui me diz quantas vezes eu vou somar isso aqui. Agora, eu já terminei a minha continha? Não, falta multiplicar esse número aqui, ó. Eu multipliquei esse por esse, falta agora eu multiplicar esse por esse. Então, 2 vezes o número 1 é igual a 2. Olha como é fácil de fazer essa conta. Sempre começa aqui por trás, ó. Vamos aí. Vamos voltar de novo para explicar de novo para vocês. Para ninguém ter dúvida. Vamos lá. Então, primeiro momento, o que é que a gente vai fazer na continha? Vai multiplicar a unidade vezes o número de baixo, né? Vamos lá. Tá vendo? Botou até uma seta para vocês verem aí. A unidade vezes o 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Terminei a continha aí, terceiro ano? Não. Por quê?
Porque eu ainda tenho esse número da frente. Eu já descobri quanto é esse vezes esse, que deu 4. Agora falta eu multiplicar esse da frente, que é o número 1 vezes o 2. 1 vezes 2 é igual a 2. Agora sim eu completei a minha multiplicação, porque não existe mais nenhum número. Essa aí é a forma simples de multiplicar sem reagrupamento. Viu? Agora vamos aí para a nossa multiplicação com reagrupamento. Vamos entender o que é uma multiplicação com reagrupamento. Vou trazer aí para vocês um problema. Ó. Cristina vai fazer uma festa e comprou 3 caixas de empada. Cada caixa tem 24 empadas. Quantas empadas Cristina comprou? Primeira coisa que eu vou fazer é armar essa conta. Lembra que a gente coloca um número maior em cima e o menor embaixo. Aqui, ó, vezes o menor. Então, já armei a conta. 24 vezes o 3. Vamos aí fazer agora, ó. Como que eu vou começar? Do mesmo jeito que eu comecei a outra lá. Começo a unidade vezes o 3. Ó, coloquei aí a setinha, tá vendo? 4 vezes 3. É essa continha que eu vou fazer aqui, ó. Vamos começar multiplicando a unidade. 4 vezes 3 é igual a 12, né? Esse 12 não pode ser escrito aqui, ó, todinho. Por quê, Pro? Ó, no resultado, se o número for maior que 9, como é o caso do 12, o que a gente vai fazer? Escreve o 2 na unidade e o 1 a gente leva para cima da dezena. Então, o 4 é a unidade e o 2 é a dezena. Então, vou escrever aí, ó, embaixo do resultado da unidade só o 2. E aquele número 1 aqui do 12 eu vou levar para onde? Para cima do 2. Tá vendo aí? Entenderam, né? Essa primeira parte? A gente começa multiplicando a unidade pelo número de baixo. Se o resultado for maior que 9, não podemos escrever ele todo aqui. O que a gente faz? Escreve o número de trás na unidade e o número da frente a gente leva lá para cima da dezena. Primeira parte. Terminamos essa continha, terceiro ano? Não. Faltamos a gente ainda multiplicar quem? O número 2. Por isso que a Pro colocou ali, ó. Tá vendo ele de vermelho? Falta ele. A gente já descobriu que esse vezes esse dava 12. Eu botei o 2, levei o 1. Agora falta a gente multiplicar quem, ó? Depois efetuamos a multiplicação da dezena. Então, vamos multiplicar o 2 vezes o 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Só que lembra que o quê? Que temos que adicionar aquele númerozinho que a gente elevou. Ó, lembra que aqui tinha um mais 1? Então, se aqui deu 3 vezes 2, 6, o que a gente vai fazer? 6 mais 1 e vamos escrever aqui quem? 7. Isso é uma multiplicação com reagrupamento. É quando a gente faz uma continha e na unidade o resultado é maior que 9, eu tenho que escrever o número de trás e elevar a dezena, né, o número da frente lá para cima da dezena. Então, muito tranquilo isso aí. É só a gente prestar atenção, né? Bem prestar atenção aí. A Pro explicou cada pedacinho para vocês entenderem direitinho. Vamos para mais um aí, para ninguém ficar com dúvida. Agora a Pro está trazendo 3 números. Vamos começar do mesmo jeito. Vamos multiplicar, ó, unidade pelo 3. Então, vai fazer como? 3 vezes 4, 12. Eu vou escrever o 2 aqui e vou levar o 1 para cima desse 2 aqui. Próprio que eu não posso levar para aqui, porque a gente tem que levar para cima do número que está na frente daquele que eu estou multiplicando. Então, quem é que está na frente do número que eu estou multiplicando? O 2 e não o 1. Por isso que a gente escreve o 2 aqui e o 1 leva para cima do 2. Terminou a continha, terceiro ano? Não. A gente ainda precisa multiplicar o outro. Quem a gente vai multiplicar agora? O 2 pelo 3. Então, 3 vezes 2, 6. Ó. Mas lembra que lá em cima tinha 1? Ó, mais um 1 que está aqui em cima. O que acontece? Então, se era 6, se 3 vezes 2 era 6, mais um 1 que estava lá em cima vai ser 7. Então, vou escrever 7 aqui. Terminou?
Não, ainda falta esse número da frente, que agora a gente vai multiplicar por ele, tá vendo? Então, 3 vezes 1 vai dar 3. Escreve aí e acabou a continha. Sem problema nenhum essa subtração com reagrupamento. Tá com dúvida? Rever a aula pouquinho por pouquinho, que aí vocês vão entender mais ainda. A prof fez de uma forma que não tinha como ninguém ficar com dúvida. Para casa, a gente vai fazer nossa última página aí sobre multiplicação com reagrupamento, que está na página 177 do livro de matemática. Então, vocês vão rever aí a aula se preciso for, né? Porque eu acho que todo mundo conseguiu entender agora e realizar essa atividadezinha aí. Então, até lá!